Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Como ficamos quando alguém nos ofende? Qual a nossa reação diante da decepção que sofremos quando alguém que nós estimamos muito tem palavras, tem gestos que nos marcam? O que Jesus tem a ensinar-nos diante da dor, das discórdias ou até das desilusões? Será que a humilhação faz parte da caminhada cristã? O título da mensagem de hoje é Humilhemo-nos. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Esta carta foi escrita por Paulo a uma igreja que tinha fundado. Passado alguns anos, vemos isso do versículo 1 até o versículo 4 deste capítulo 2, a igreja começou a ter problemas nos seus relacionamentos e Paulo sentiu a necessidade de pedir à igreja que cultivasse um espírito de humildade, ao ponto de cada um considerar o outro superior a si mesmo. A partir do versículo 5, Paulo irá dar a grande referência para os cristãos, que certamente servirá também de exemplo para nós em muitas situações da nossa vida. Muitos creem que este é um hino antigo, talvez escrito por Paulo, outros não, que servia para adoração e ensino na igreja. Se assim for, mostra-nos mais uma vez que tudo aquilo que nós cantamos na igreja deve estar centrado na pessoa de Jesus e não no nosso eu. Vamos ver então o versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento, a palavra aqui é atitude, pensar, que houve também em Cristo Jesus. Se restavam dúvidas sobre o significado de termos o mesmo sentimento no versículo 2, Paulo agora esclarece que este sentimento é o mesmo sentimento que Jesus teve. Ou seja, nós nos nossos relacionamentos devemos mostrar a atitude de Jesus, a mesma atitude que Jesus teve em relação ao amor. Por exemplo, João 13:34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. Então a Bíblia serve como testemunho real e concreto para termos em mente a atitude de Jesus a fim de replicá-la nas nossas vidas. Nós não precisamos de entrar no jogo da adivinha o que é que Jesus faria no meu lugar. Não, a Bíblia ela é suficiente para percebermos o que Jesus fez no nosso lugar. E que exemplo foi esse que deve servir então de padrão para os nossos relacionamentos, principalmente para a vida da igreja? Relembrar que Paulo então estava a escrever a carta para uma igreja. Versículo 6. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Uma tradução mais literal seria algo como: embora ele fosse Deus por natureza, não considerou como usurpação ser igual a Deus. Então, ao falarmos de Jesus, convém perceber o que a Bíblia afirma em alguns aspectos. Em primeiro lugar, Jesus é eterno. Isto é, sempre existiu e sempre existirá. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então Jesus é eterno. Em segundo lugar, convém sabermos também que Jesus é Deus. João 10:30. O próprio Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Então, em teologia, nós dizemos que há aqui uma união hipostática. Então, Jesus é 100% divino, Jesus é 100% humano. Neste versículo diz que, apesar de Jesus ser Deus na sua natureza, ele não viveu em terra como tal, embora em nenhum momento da sua vida ele tenha deixado de ser Deus. Isto contrasta, por exemplo, com a postura do diabo. Ele que não era Deus, ele que era um anjo celestial, rebelou-se porque o seu desejo era querer ser igual a Deus. Inclusive, quando Jesus esteve no deserto,
O diabo quis que Jesus o adorasse como se fosse Deus. E Jesus respondeu-lhe, Lucas 4:8, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Adão e Eva tiveram uma postura semelhante à do diabo. Foram criados à imagem de Deus, mas cederam à tentação de querer ser como Deus. Por outro, Jesus, sendo Deus, diz-nos o texto, recusou-se a aproveitar-se dessa condição nesta terra. A pergunta é, será que nós já desejamos ser Deus, o Deus da nossa vida? 2 exemplos rápidos para pensarmos. Quando tendemos a reagir às situações como nós fôssemos perfeitos nos nossos relacionamentos, isso é, provavelmente, uma tentativa de mostrarmos que nós somos Deus, pois somente Deus é perfeito. Quando nós achamos que nós somos perfeitos nas nossas atitudes, na verdade é algo como se estivéssemos a dizer, eu sou como Deus, eu sou perfeito. Achei muito curioso quando fui à França ouvir o pastor John Piper e perguntaram-lhe se tivesse que voltar atrás no seu ministério, o que é que faria de diferente? E o pastor John Piper disse, tudo. Ou acham que eu sou perfeito? E é este tipo de postura que Jesus nos mostra aqui, que nós não devemos querer ser como Deus. Então, se nós não somos perfeitos, nós não devemos exigir que os outros sejam perfeitos connosco. Em segundo lugar, se desejarmos vingar-nos de quem nos fez mal, de quem nos magoou, de quem nos ofendeu, nós estamos a querer ser Deus. Sabem porquê? Porque o próprio Deus afirma em Romanos 12:9, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito em Deuteronômio 32:35, a mim me pertence a vingança. Sou eu, Deus, que vou retribuir. Então, quando nós queremos fazer vingança pelas nossas próprias mãos, nós estamos a assumir uma postura de eu sou o Deus da minha vida. Agora, em que sentido Jesus não quis ser equivalente a Deus quando veio até nós? Diz-nos o texto, não teve usurpação ser igual a Deus. Em que sentido? Como é que Jesus se humilhou? Versículo 7. Antes, ou pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo, aqui a ideia é agarrando a forma, a natureza de servo, tornando-se em semelhança ou em parecença de homens e reconhecido em figura humana. Então este versículo tem sido alvo de muitas interpretações ao longo da história, principalmente sobre o que significa ser o esvaziamento da pessoa de Jesus. Creio que a melhor forma de termos o significado correto é deixarmos o próprio texto a explicar, pois logo a seguir vamos ver alguns exemplos desse esvaziamento. Se nós entrarmos aqui em coisas, vamos entrar num caminho muito perigoso. Como a Bíblia interpreta a própria Bíblia, vamos deixar a Bíblia falar. Mas antes de tudo, é sempre bom reafirmar aquilo que nós vimos. Jesus, em nenhum momento, deixou a sua divindade. 100% divino, sempre. 100% homem, sempre. Esvaziou-se então de quê? Reparem no que diz o texto. Esvaziou-se ao tomar a natureza de servo. Então, Jesus esvaziou-se porque despiu-se da glória que tinha junto ao Pai para vir até nós, até esta terra, apresentando-se como quê? Como servo, como escravo. Isso significa que Jesus, sendo Deus, veio para servir e não para ser servido. É o próprio Jesus quem afirma em Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o soberano torna-se servo. Esvaziou-se da sua divindade significa isto, que ele, o soberano, torna-se servo. Que enorme exemplo de humilhação ao descer da glória para servir-nos. Paulo, ao dar este exemplo à igreja de Filipos, está a mostrar-lhes que um cristão deve viver como Jesus, ou seja, deve viver não para ser servido, mas deve viver para servir. Qualquer falha nos relacionamentos entre duas pessoas possivelmente está em causa uma guerra de egos. E uma guerra de egos apenas revela uma luta pela glória pessoal e não por um desejo de servir o outro.
Quando nós queremos servir o outro, quando nós consideramos o outro superior a nós mesmos, nós vamos querer resolver as coisas. Nós não estamos preocupados com a nossa glória pessoal. Nós estamos preocupados com que Jesus seja revelado nos nossos relacionamentos. Então, quando temos esta mente, ou em mente esta atitude de Jesus, iremos desejar viver para servir e não para ser servidos. Nós não vamos estar à espera que as pessoas façam alguma coisa. Nem vamos estar a criticar quem faz alguma coisa. A posição de adepto na igreja é sempre mais fácil. Nós devemos estar sim dispostos para servir a igreja de Jesus, sabendo que a igreja é imperfeita. Tal como no futebol, e eu gosto muito de futebol, a posição do adepto é muito simples. Vai, faz isto, remata, passa. Se eu estivesse naquele lugar, eu marcava o golo. Certamente que não faríamos isso, não é? Mas o adepto tem sempre esta noção. Estar lá no terreno é que é difícil. Então a posição de adepto na igreja, ela não deve existir, porque somos igreja, não há adeptos. Há pessoas no campo, há pessoas no terreno a servir. Podemos ver também que Jesus tornou-se em semelhança de homens, a tal ponto, reparem no texto, que chegou a ser reconhecido como tal. É verdade que ao longo dos anos muitos rejeitaram a divindade de Jesus, mas não há ninguém intelectualmente honesto que rejeite a humanidade de Jesus. Jesus, sendo homem, ele teve fraquezas, como sono, fome, sede, tristezas, desilusões. Passou pela morte. Rejeitou todas as riquezas, tornando-se pobre. Não tinha muitas vezes até o que comer ou até onde dormir. Inclusive, quando foi sepultado, o sepulcro nem era dele, nem era da família dele, direta. É verdade que nós encontramos em 2 Coríntios 8, 9. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Não financeiramente, mas espiritualmente. Como homem, rejeitou também a sua autoridade divina. João 5,30. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma por que ouço ou julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então Jesus é um ser humano, ou foi um ser humano exatamente igual a nós. Apenas houve uma coisa que Jesus não fez como qualquer outra pessoa: pecar. No entanto, apesar de não ter pecado, Jesus assumiu o custo do nosso pecado quando morreu na cruz pela igreja. Segundo aos Coríntios 5:21, aquele que não conheceu pecado, ele o fez por pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então este esvaziamento de Jesus levou-o até à cruz. Ele que não cometeu pecado, levou o seu pecado sobre nós, ou na cruz. O nosso pecado, aliás, levou sobre ele e levou sobre si a ira de Deus. Versículo 8. Vamos ver o que é que este esvaziamento de Jesus levou. Assim mesmo se humilhou, a ideia aqui é vergonha, tornando-se obediente. A palavra aqui indica obediência sem limites, até à morte e morte de cruz. Então Jesus humilhou-se ao obedecer até ao fim da sua vida. Jesus foi rejeitado pelo seu povo, como afirma em João 1:11. Veio para que era aos seus e os seus não o receberam. Jesus foi humilhado pelas pessoas, inclusive jogaram ao jogo do adivinha, como nós podemos ver em Mateus 26, 67 e 68. Então uns cuspiram no rosto e deram-lhe murros, e outros os bufeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Então estavam a jogar ao jogo do adivinha. Ninguém podia ver a Deus e sobreviver. E Jesus largou então todo este conforto da glória celestial para ser o quê? Cuspido, agredido, crucificado. Diz-nos o texto que Jesus humilhou-se também ao ponto de ser obediente até à morte, e morte de cruz. A repetição da palavra morte e a ideia dá ênfase à palavra cruz mostra que há algo importante relativamente a isso. Qual a razão? A morte de cruz era a morte mais dolorosa que havia.
Há quem diga, inclusive, que era cerca de 20 vezes mais dolorosa do que qualquer outra morte. A morte na cruz era também o ultraje, sendo considerada a morte mais dolorosa, mas também a mais vergonhosa e a mais desumana que havia. Jesus humilhou-se então, porque tinha todos os direitos e negou-os para cumprir a vontade do seu Pai, levando sobre si o castigo de todos aqueles que reconhecem os seus pecados. Creio que, acima de tudo, apesar disto, a maior humilhação que Jesus passou foi o abandono do Pai. Marcos 15:34. À hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus, somente Jesus. E é por isso que Jesus deve ser tudo para nós. Jesus deu a sua vida pelos seus inimigos. E se nós tivermos o mesmo sentimento que Jesus, nós vamos amar os nossos inimigos, conforme Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amarmos amigos, ok. Jesus vai mais longe. Amem os vossos inimigos. Além disso, também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Sabemos João 3,16, mas às vezes esquecemos 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, então nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Possivelmente dizemos que somos obedientes a Deus, mas será que colocamos limites a essa obediência? Se Jesus se humilhou, quem somos nós para não fazermos o mesmo? Será que obedecemos se a nossa vida, e não digo só fisicamente, não estiver em jogo? Ok, eu obedeço-te, Deus, mas estes são os meus limites. Até aqui, tudo bem, Senhor. Mas se tu passares daqui, aqui já é a minha vida, já é a minha área, já ninguém tem nada a ver com isso. Como reagimos também quando nos maltratam? Quando cometem injustiças? E aqui estou a tocar na minha ferida. Como nós reagimos quando cometem injustiças ou levantam acusações ou falsas acusações sobre nós? Continuaremos a amar essas pessoas? Como reagimos quando fomos feridos ou quando somos feridos por alguém? Como ficas ou como ficamos quando alguém que amavas magoou-te imenso? Sentes que é Deus que tem responsabilidade por isso ter acontecido? Estamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos que, quando se calhar nós nem queremos saber das suas tristezas ou das nossas alegrias, ou das suas alegrias? A Bíblia diz que nós devemos dar a vida pelos irmãos, mas quando ele passa por algum momento difícil, pede as suas orações, está bem, eu não tenho nada a ver com isso. Ou quando partilham a sua alegria, ok, essa alegria é tua. Então, mas isso significa dar a vida pelos nossos irmãos. É preciso então aprendermos a humilhar-nos como Jesus, amando quem nos quer mal, dando a vida pelos nossos irmãos, mesmo quando eles nos querem mal. Então, quando acharmos que fomos feridos, quando fomos maltratados ou que sofremos alguma injustiça, lembremos-nos de Jesus e continuemos firmes. Qual a razão para isso acontecer? Qual a razão de nós nos mantermos firmes como Jesus quando dizem mal de nós, quando somos feridos, quando somos maltratados? Qual o motivo? Se até agora vimos o que Jesus fez, agora nós vamos perceber o que Deus fez perante a atitude de Jesus nesta terra, como também aquilo que Deus irá fazer com todo aquele que se humilhar. Versículo 9. Pelo que, ou portanto, também Deus o exaltou sobremaneira. A palavra aqui tem uma honra excepcional. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Esta expressão, exaltou sobremaneira, só é uma vez usada na Bíblia e é aqui. E é precisamente para referir-se à pessoa de Jesus. Podemos ler então várias vezes que Jesus reassumirá a sua posição de autoridade, como em Marcos 16:19. De facto, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita do Pai. Então, perante a humilhação de Jesus, Deus exaltou-o de uma forma extraordinária. Tanto é que, segundo Atos 4:12, diz que em nenhum outro nome há pelo qual nós possamos ser salvos. Somente Jesus salva. Não há outro caminho para nós chegarmos até ao Pai. Atos 4:12. Então Deus deu ao Senhor Jesus o lugar glorioso que Ele tinha desde sempre.
depois do próprio Jesus ter escolhido voluntariamente não ter essa glória, quando se humilhou, tornando-se semelhante a um servo humano. Então a morte, a ressurreição, a exaltação de Jesus já tinha sido inclusive predita entre 700 a 800 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Isaías 53, 10 a 12, mas o Senhor quis esmagá-lo com o sofrimento para que a sua vida fosse uma oferta de expiação. Mas o servo verá a sua descendência e viverá por muito tempo, e o desígnio do Senhor realizar-se-á por meio dele. Por causa do sofrimento da sua vida verá a recompensa, e ficará satisfeito com a experiência que teve. O meu servo que é justo fará com que muitos se tornem justos diante de mim, pois ele mesmo carregou os crimes deles. Por isso receberá a sua parte entre os grandes e repartirá os despojos com os mais poderosos, já que expôs a sua vida à morte e foi contado entre os malfeitores, ele que carregou com o pecado de muitos e intercedeu pelos pecadores. Jesus, aquele que se fez pobre, tornou-se rico. Aquele que era obediente, tornou-se poderoso. Aquele que se humilhou é agora adorado para todo sempre. É Jesus que nós adoramos. Jesus mostra-nos assim que para subir espiritualmente é preciso descer. Por isso nós não nos devemos exaltar. Devemos viver como servos de Deus. E é Deus que nos irá exaltar no seu tempo. Nós não andamos aqui à procura da nossa glória. O caminho da subida espiritualmente é o caminho da descida. Qual o objetivo de Jesus ter sido humilhado e depois ser exaltado? Qual o objetivo então de nós nos humilharmos para depois sermos exaltados? Qual o objetivo final de todas as coisas? Versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Repito, para quê? Para a glória de Deus Pai. Então, há alguns anos, tornou-se viral um vídeo de um fulano, uma pessoa chamada Dave Leonardo, que ele dizia o seguinte: no Novo Testamento, Jesus é o centro. Na Bíblia, Jesus é o centro. No Evangelho, Jesus é o centro. De Jesus, tu és o centro. Tudo o que Jesus fez apontou para ti. E o que Deus fez apontou para Jesus. Jesus colocou um alvo em ti. O sacrifício foi por amor a ti. A cruz é por amor a ti. O sangue é por causa de ti. Tu és importante porque tudo o que Jesus fez é por tua culpa. E eu só posso responder: não, tu não estás no centro do plano de Deus. Tu não estás no centro do plano de Jesus. Não, nós não estamos no centro. Jesus viveu o que viveu para que todo o ser humano possa render-se diante de si ao confessar os seus pecados e ter a fé que Ele é o único caminho para o Pai. Jesus fez o que fez não com o objetivo último de nos salvar, mas de glorificar o Pai através da nossa salvação. Foi o próprio Jesus que disse em João 4,34: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então Jesus veio em missão porque quem estava no centro, quem estava no alvo, era a glória de Deus. E para glorificar o Pai, teve de morrer no lugar do seu povo, que era seu inimigo. Então Jesus pega em nós, morre por nós na cruz, para nos entregar limpos ao Pai, para a glória de Deus Pai. Então nós não estamos no centro, é a glória do Pai. Jesus não morreu porque nós éramos importantes. Aliás, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus morreu para tornar-nos dignos de estarmos na presença do Pai, para o glorificarmos para sempre. Qual é o objetivo de nós termos sido criados? Para a glória do Pai. Diz-nos o texto que um dia todos irão reconhecer Jesus como Senhor. No entanto, isto não significa que todos serão salvos. Uns irão reconhecer Jesus de um modo alegre, outros irão reconhecer de modo triste, pois não o glorificaram nesta vida, não deram glórias a Deus nesta vida, não reconheceram Jesus como seu Salvador e Senhor, não confessaram os seus pecados, não entregaram a sua vida a Jesus. O ponto é, quando vier Jesus novamente,
Será que tu irás reconhecer Jesus como Senhor de modo alegre ou de modo triste? Será que vais saltar de alegria porque Jesus veio? Ou vais dizer, afinal, o que eu desperdicei? Se havia contendas na igreja de Filipos, no capítulo 1 nós vemos que muitos procuravam a sua glória. Paulo exorta a igreja a ter o mesmo sentimento de Jesus. Se houver humilhação, se houver o desejo de servir as pessoas e de darmos as nossas vidas pelos nossos irmãos, então não haverá mais disputas nas igrejas. Não haverá mais disputas nos nossos lares. Porque quando estamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos, nós não vamos entrar em guerra com eles. Aquilo que está em jogo não é a nossa glória, mas é a glória de Deus. Se eu procuro a reconciliação com a minha esposa, vamos fazer 19 anos para o próximo mês. Quando nós estamos chateados um com o outro, se eu for à procura de quem tem razão, nós não vamos conseguir a reconciliação. Mas se formos procurar que Deus seja exaltado na nossa reconciliação, não interessa se eu é que tenho razão ou se ela tem razão. O que interessa é que Deus seja exaltado. E se assim os dois pensarmos, que nem sempre pensamos, nós vamos pedir perdão, vamos dar o perdão. Porque não é a nossa glória, é a glória de Deus. Então não nos esqueçamos, quando estamos dispostos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos, nós não vamos entrar em guerra com eles, porque aquilo que está em jogo é sempre a glória de Deus. Então não nos esqueçamos, aquele que está verdadeiramente disposto a sacrificar-se não entra em conflito, porque o que está em causa é a glória de Deus. Então, meus irmãos e meus amigos, ao pensarmos na humilhação do Senhor Jesus, somos confrontados com o desejo de glorificar a Deus em todos os momentos na nossa vida. Jesus é o Rei que escolheu morrer e ressuscitar, agora ele é exaltado. Jesus é o profeta dos profetas, o qual guia todos à verdade. Jesus é o sumo sacerdote, pois agora está diante do Pai a interceder por nós. Os 3 ofícios de Jesus: o Rei, o profeta e o sumo sacerdote. E fez isto tudo não por causa de ti, mas para que o nome de Deus fosse exaltado através da tua salvação, da minha salvação. Que este exemplo de humildade e sacrifício transforme as nossas vidas. Que sejamos motivados a seguir os passos de Jesus, servindo uns aos outros com amor, com humildade e compaixão. Que possamos abandonar todo o orgulho, todo o egoísmo, entregando-nos completamente ao desejo de glorificar a Deus na nossa vida. E nunca nos esqueçamos. Assim como Jesus se humilhou, ele foi exaltado sobremaneira por Deus Pai. Que possamos, ao nos humilhar diante dele e diante dos nossos irmãos, experimentar a exaltação que vem do Pai Celestial. Que o exemplo de Jesus nos inspire a viver vidas de humildade, de amor e de serviço para a glória de Jesus e para o avanço do seu reino. Que Deus nos ajude.